Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer aqui a você que está inscrito no nosso canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Evangelista Márcio Gomes. Que Deus abençoe a sua vida. Somente você digitar assim no YouTube e já vai aparecer a foto lá, né? A minha foto, e você se inscrever no nosso canal vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua casa, seu ministério, sua vida, tá? Você que é inscrito no nosso canal, e que as bênçãos de Deus estejam sobre você, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, que é intitulada As Armaduras de Deus, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. A Bíblia vai nos dizer desta maneira: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Meus queridos, neste texto sagrado, Deus usa o apóstolo Paulo, endereçando essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso, para que eles pudessem estar preparados espiritualmente. Paulo estava preso em Roma quando escreve esta carta. Ao ver o comportamento diário, da tropa dos soldados romanos naquele presídio, ele podia observar também a tropa do Petrório, o Petrório romano, a tropa pretoriana, onde ficavam ali os soldados legionários, isso mesmo, aqueles que davam a vida por Roma. E Paulo observou a indumentária desses soldados, os armamentos, o modo de se vestir, o modo de calçar os pés, protegendo a cabeça com capacete. Tudo isso o Espírito Santo instruiu o apóstolo Paulo para trazer lições espirituais para a igreja, no âmbito espiritual. Então nós vamos aprender aqui, nesta ministração da palavra de Deus, que a igreja, nós temos a necessidade de se revestir da armadura de Deus. Porque a necessidade do cristão se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme e sempre está planejando os seus ataques. Mas em 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Fique tranquilo, o inimigo pode até armar laços, pode planejar algumas emboscadas contra você, contra nossas vidas, mas a Bíblia nos declara que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia vai dizer desta maneira, que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, ele brama como o leão, buscando a quem possa tragar. Quem dá brecha para ele, ele traga mesmo. Ele não tem pena de ninguém. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E a luta da igreja não é contra carne e sangue. A luta da igreja é contra o império das trevas, é contra Satanás. Então, segunda parte que eu aprendo aqui, que é a necessidade de revestirmos de Deus, está em nós confiarmos totalmente em Deus. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 7. Quando Senaqueribe estava cercando Jerusalém para tomar a cidade do rei Ezequias, né? Tentando tomar a cidade do povo de Deus que foi dada em herança a Israel. E Senaqueribe aqui é o tipo de Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas só que Isaías profetizou, orou juntamente com Ezequias a derrota de Senaqueribe. E antes que o povo, aleluia, visse a mão de Deus agindo contra Senaqueribe, o rei Ezequias liberou esta palavra desta maneira: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Aleluia! A nossa certeza é que maior é o que está conosco. Em 1 João 4:4, conforme eu já lhes expliquei, já lhes falei, a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então vai se confirmar o que Ezequias disse para Israel: Senaqueribe pode vir com todo o exército dele, pode ser contado como se fosse areia da praia. O nosso Deus é muito maior, 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 maior. É maior do que todo o exército de Senaqueribe. Creia, meu querido, nada se compara ao poder de Deus que está sobre você. Em terceiro lugar, por que temos a necessidade de revestirmos das armaduras de Deus? A Bíblia vai nos dizer que, entretanto, para mostrar esta mesma convicção, do rei Ezequias, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso, Paulo disse em Romanos, capítulo 13, versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O cristão, para vencer Satanás, tem que estar revestido das armas da luz. Nós vamos discorrer o texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, falando dos armamentos que a igreja precisa possuir. Então, em quarto lugar, eu aprendo também sobre a necessidade de revestir da armadura de Deus. Em quarto lugar, em Romanos 13:14, Paulo ainda diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando você ignora as obras da carne e começa a abraçar as obras da luz, que é a direção do Espírito Santo na sua vida, um com Deus se torna maioria. Glória a Deus. Então, a maior arma de enfrentamento contra Satanás é estar revestido de Cristo. Estando revestido de Cristo, estamos revestidos do Espírito Santo. E em quinto lugar, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, é isto o modelo de Deus para os soldados que estão na sua batalha. E em sexto lugar, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. As nossas armas são poderosas em Deus.
Quem foi que disse que você não tem poder para vencer Satanás e todos os exércitos de demônio? Tem sim. Você tem a autoridade de Cristo. Porque em Lucas capítulo 10, versículo 19, a Bíblia vai dizer desta maneira: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. A igreja está revestida pela autoridade do poder que vem de Deus. A nossa força não vem de nós mesmos. Não temos condições próprias de vencermos nada. Tudo nosso depende de Deus. A nossa força vem de Deus. A unção que recebemos vem de Deus. A glória que recebemos vem de Deus. A força, o poder, a invencibilidade que recebemos, ela vem de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia vai nos mostrar os tipos de arma que compõem a armadura de Deus. Mas é bom lembrar que no Salmo 46, versículo 7, a Bíblia mostra Israel como o exército de Deus. Israel, a nação de Cristo, a nação de Deus, a nação do povo escolhido por Deus, é comparada a um exército. Por isso que no Salmo 46 a Bíblia vai dizer desta maneira, ela descreve o nosso Deus como general. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que a palavra exército está no plural. É porque Deus tem mais de um exército. Primeiro exército que nós encontramos que Deus compara na Bíblia como um exército que ele chama de exército, é a nação de Israel. Segundo exército que a Bíblia mostra que é o exército de Deus, os anjos do Senhor. Terceiro exército que nós encontramos que Deus chama de seu exército, a sua igreja. E o quarto exército que Deus chama de seu exército é a natureza. Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos da nação de Israel, é o Senhor dos exércitos dos anjos celestiais, é o Senhor dos exércitos que é da sua igreja, é o Senhor dos exércitos que é a natureza, o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, os animais, tudo obedece ao Senhor. Tanto é que a Bíblia vai dizer também no livro de Salmos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Então, lendo a Bíblia Sagrada, aprendemos que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Então, vamos encontrar aqui, quando Paulo fala, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, vai falar sobre as armaduras de Deus. Quando chega no versículo 14, ele começa a falar das indumentárias do soldado. A primeira lição, qual é a primeira indumentária que o soldado usa, que está diante da visão de Paulo? Ele vê o soldado usando um cinto. Efésios 6,14, Paulo vai dizer desta maneira: estáis, pois, firmes, cingido com a verdade, o cinto, quem dá firmeza, a armadura. É a verdadeira palavra de Deus que nos dá sustentação e firmeza. O cinto servia para firmar a roupa do soldado em sua cintura. E o cinto também é o símbolo da firmeza, porque o soldado colocava a bainha da espada no cinto, para a sua espada ficar atrelada à sua cintura. E quando o soldado estava de folga, o cinto estava frouxo. Mas quando ele estava partindo para a batalha, ele apertava o cinto. O cinto, na realidade, é o símbolo da verdade. Na Bíblia Sagrada, o cinto aqui do soldado é o símbolo da verdade. Então preste atenção no que Paulo fala no versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Mas antes de falarmos da couraça da justiça, vamos falar do cinto que representa a verdade. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, nós encontramos na oração sacerdotal do Senhor Jesus pelos discípulos desta forma: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! No Evangelho de João,
também nós vamos encontrar no capítulo de número 14, do versículo 16 ao versículo 17, falando sobre a verdade, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo aqui nesse texto sagrado é chamado de o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Sabe por quê? Quem é o príncipe deste mundo é Satanás, príncipe das trevas. Quem está no mundo está nas mãos de Satanás, vive sendo enganado constantemente. E quando a pessoa está cansada do sofrimento e vem para a presença do Senhor Jesus, aí ele se depara com a verdade. Ele encontra a verdade. Aí se cumpre o que Jesus diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o mundo é um antro de mentira. Quem não tem o Espírito Santo na sua vida, mente para a esposa, mente para o marido, mente para os filhos, mentem para os pais, mente para o patrão, mente para tanta coisa, e a vida das pessoas é uma verdadeira mentira. É claro que eu não vou generalizar aqui nesse vídeo que quem ainda não aceitou a Jesus é uma pessoa sem caráter, sem pudor, porque existem pessoas que não são evangélicas que têm pudor, têm caráter, mas eu quero dizer que aqueles que se deixam levar pelo domínio de Satanás perde a vergonha na cara e faz tudo que o diabo gosta, vive na mentira. Ele sabe que a mentira vai levar para o fundo do abismo, mas ele vive na mentira, ama a mentira, porque acha que mentindo a vida dele se torna mais fácil. Mas quando aceita Cristo como Salvador, ele sabe que tem que deixar a mentira de lado, porque vai entrar na vida dele o Espírito da verdade. É por isso que nesse texto sagrado de João, capítulo 14, versículo 16 ao 18, é chamado o Espírito Santo de o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Só conhece essa verdadeira verdade quem aceita Cristo como Salvador. Porque quem não aceita Cristo como Salvador não tem consciência de para onde está indo. Não tem consciência para onde está indo com seus próprios pés, que é para o abismo, para a perdição. É por isso que acha que mentira é tão fácil. É por isso que acha que viver na mentira, no engano, é tão fácil. Mas não sabem eles que vão pagar um preço muito alto, porque escolheu viver no caminho da mentira e amam a mentira. Mas todo aquele que está cansado de sofrer, todo aquele que está cansado de ser enganado, ele vem para os pés do Senhor Jesus. Ele deixa a mentira e passa a viver a verdade, porque Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o apóstolo Paulo também escreve em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 8: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É difícil quem fala a verdade ser condenado. É difícil quem fala a verdade ser castigado. Tanto é que existe um ditado filosófico que muitos falam, e ele é muito antigo: quem fala a verdade não merece castigo. E é a pura realidade, porque quem fala a mentira vive sendo castigado por Deus, porque Deus condena a mentira. E ainda será castigado eternamente no lago de fogo, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos, serão lançados no lago de fogo, os mentirosos. Então, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, porque quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele passa a ser o Espírito que guia a pessoa. E se o Espírito Santo guia, coordena, orienta a vida da pessoa, ela deixa a mentira de lado e a sua vida passa a ficar firme. Este era o símbolo do cinto que estava no soldado, dava firmeza a ele para partir para a guerra,
para partir para a batalha, porque o cinto fixa a roupa na cintura. Uma pessoa que não usa cinto geralmente fica incomodada, porque a roupa fica toda solta. Se ventar, está arriscado a sua roupa subir ou cair. Mas quando você usa o cinto, você fica despreocupado, porque você tem firmeza, você tem estabilidade. Agora, falando para a segunda indumentária do soldado. O soldado também, quando o apóstolo Paulo olhou, estava usando a couraça. Olha o que diz a metade do versículo 14 de Efésios, capítulo de número 6. Olha o que a Bíblia vai dizer. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Agora vem a segunda parte. E vestida a couraça da justiça. O que significava e para quê e qual era a função desta couraça no soldado? Qual era a finalidade? A couraça era uma peça de bronze que protegia o tórax do soldado, do pescoço até a parte da virilha, tanto à frente como atrás, tá? A couraça, ela é responsável por proteger todos os órgãos vitais, porque é no nosso tronco que está os nossos órgãos vitais, como coração, pulmão, fígado, rins, baço, intestino, estômago, entre outros. São órgãos vitais. E um soldado indo para batalha, corpo a corpo, ele não podia sair sem esta proteção. Porque em dado momento da luta, em dados momentos da batalha, poderia o seu adversário aguçar a ponta da sua espada e perfurá-lo. Já a couraça fazia o serviço de protegê-lo da perfuração, porque sabemos que qualquer um dos órgãos vitais, se forem perfurados, não há chance de vida, é morte na certa. E um dos principais órgãos que deveria ser protegido do soldado é o coração. E então encontramos na Bíblia Sagrada, em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, somos revestidos desta couraça também. A couraça é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, guardando os nossos corações. Ele guarda os nossos corações. Qual é a função do nosso coração? É pulsar sangue para que tenhamos vida. E também no âmbito espiritual, no lado afetivo, se usa muito a palavra coração, porque é o local onde se abriga os sentimentos, é o âmago da alma, do espírito, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala que Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, fique tranquilo, se tu estás revestido da couraça da justiça, no teu coração não habitará engano, não habitará incertezas, porque o coração protegido, ele está guardado de falsos sentimentos, porque nem tudo que a gente vê brilhando é ouro. Às vezes nós nos enganamos pela aparência, mas Deus conhece o coração. Então, eu profetizo aqui em nome de Jesus que a couraça de Deus está sobre você e a mão de Deus está guardando pela sua couraça, através do Espírito Santo, seus sentimentos, seu coração, e você jamais será enganado pelo inimigo, para a glória do nome do Senhor Jesus. E qual é a terceira indumentária do soldado? É que Paulo viu que além do cinto, além da couraça, o soldado também tinha que calçar os pés. Proteger os pés era a parte fundamental para o soldado ir para o combate, ir para a batalha. Vejamos Efésios capítulo 6, versículo de número 15. Diz assim: e calçados os pés
na preparação do Evangelho da Paz. Os soldados tinham que usar sapatos com grevas nas solas dos sapatos. Por quê? Aquelas travas faziam os pés dos soldados ficarem firmes no terreno, porque em dado lugar que eles fossem batalhar, poderia ser tanto em terreno plano ou em terrenos em terrenos ondulados, ou também em montanhas, e ele deveria ter uma estabilidade. E os sapatos com aquelas travas davam estabilidade a ele na hora do esforço físico, o esforço corporal. Ele tinha que travar os pés no chão para poder vencer o inimigo. Ele tinha que estar com os pés firmes no chão. E aqui, os sapatos nos pés dos soldados traz uma lição espiritual para nós. Os nossos pés também têm que estar alicerçados. O que é que alicerça os pés dos cristãos na presença de Deus? É a preparação do Evangelho da Paz. É a palavra de Deus que nos capacita. É a palavra de Deus que nos calça. E é bom lembrar que calçados era para príncipes. Calçados, na tipologia bíblica e o contexto histórico nos diz que só andava descalço quem era escravo, mas quem era príncipe e quem era uma pessoa honrosa não andava descalço, só andava calçado. Eu quero dizer que além de soldado de Cristo, tu és príncipe, tu és amado, tu és uma pessoa escolhida por Deus. Aleluia! E também os sapatos aqui fala de uma espécie de revestimento de poder, porque em Romanos capítulo 16, versículo 20, a Bíblia diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Isso mesmo. Receba a glória e a unção do Espírito Santo sobre a tua vida aí, porque tem autoridade de Deus nos teus pés. Aleluia! Para pisar o poder de Satanás, para destruir as obras de macumbaria, obra de feitiçaria. Como que eu recebo esse poder? É o que está registrado em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 em diante. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão serpente, em meu nome falarão nova língua, e se comer ou beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Esta unção está sobre você que aceitou a Jesus como Salvador e quer pregar a palavra de Deus. Receba esta unção em nome de Jesus. Então, calçar os pés também indica revestimento de poder. Agora veja outra referência que fala sobre os pés calçados. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Ei, você já está revestido do poder de Deus, já está revestido da autoridade de Deus, já está revestido da unção de Deus para pisar em serpentes e escorpiões. Isso mesmo, o escorpião representa aquilo que causa dano com o seu veneno rapidamente, porque a cauda do escorpião abriga um veneno mortal e é o símbolo de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. As serpentes também têm veneno na língua, ela destila um veneno de longe, que se penetrar na pele da pessoa, mata em instantes. Mas o Senhor Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e nada lhes fará dano algum. Eu quero dizer para você que tinha medo de orar por alguém, tinha medo para Jesus curar de qualquer enfermidade, para expulsar demônio. Ei, não tenha medo. Jesus disse: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, não tenha medo, eu estou contigo. Aleluia. Agora, não faça a obra de Deus sem estar com os pés preparados.
tem que estar com os pés preparados na preparação do Evangelho da Paz. O que significa isso? Dá lugar ao Espírito Santo, se encha de poder, se reveste da unção, se reveste do sobrenatural de Deus. Não saia vazio para fazer a obra de Deus. Se você sair descalço, vai tomar picada de serpente. Se você sair descalço, vai receber veneno de escorpião nos seus pés. Mas se você tiver calçado pela preparação do Evangelho da Paz, você vai destruir as obras de Satanás na autoridade do poder do Espírito Santo. Receba unção e autoridade no poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Qual a próxima indumentária do soldado que o apóstolo extrai lições espirituais para nós? Ele vê o soldado também usando um escudo. Olha Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, o escudo usado pelo soldado legionário de Roma era um escudo especial. Ele era feito de bronze, tinha uma camada esponjosa pelo meio e também abrigava uma bolsa d'água em sua frente. Isso mesmo, tinha um certo espaço que era preenchido por água. O esboço nos mostra do Novo Testamento, do contexto, do Novo Testamento, nos mostra, segundo os historiadores, que antes dos soldados saírem para a guerra, saírem para a batalha, mergulhavam os seus escudos em águas profundas, para que, quando tirassem os escudos das águas profundas, aquela bolsa que ficava na frente do escudo pudesse abrigar bastante água, e o couro que também revestia o bronze do escudo ficava embebedado de água, porque era normal o inimigo, os oponentes, colocarem fogo na ponta das flechas para depois atacar os seus inimigos, os seus oponentes. E os soldados que estivessem sem escudo morriam na mesma hora, porque as flechas com pontas afogueadas eram fatais, eram mortais. Mas todo soldado que tinha o escudo, ele era protegido, porque as flechas até poderiam vir com as suas pontas afogueadas, mas quando batia no escudo encontrava-se com a água. Olha, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Aleluia, glória a Deus. O diabo pode até enviar as suas setas afogueadas contra a sua vida, mas se você estiver revestido do Espírito Santo, as setas inflamadas que vier vão se apagar, porque em volta de ti, em volta de nós, está o escudo do Senhor. A Bíblia diz, no Antigo Testamento está escrito, que o Senhor é como um muro de fogo em volta do seu povo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E o escudo aqui é chamado de o escudo da fé. Sabe por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Você não viu o milagre materializado ainda. Está em Hebreus 11:1. Você ainda não viu um milagre materializado, mas pela sua fé você já vê com os olhos espirituais. Aleluia! E o Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai nos dizer também algo maravilhoso. Olha o que Hebreus diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o escudo representa a fé. Aleluia! Sabe por quê? A fé, ela é representada pelo escudo, porque Satanás gosta de bombardear a mente do novo convertido, do crente antigo, dizendo, cadê o seu Deus? Quando que a sua oração vai ser respondida? Cadê o seu Deus? Cadê o seu milagre? Cadê a resposta da sua oração? Mas quando você está cheio de fé, você só responde, aleluia, o meu Deus suprirá
todas as minhas necessidades em glória. É a resposta que você dá para Satanás e ele é vencido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João afirma desta maneira: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, meus queridos, podemos obter vitória. Pela fé, Bartimeu foi curado da cegueira. Pela fé, a mulher com fluxo de sangue foi curada daquela enfermidade que sofria há 12 anos. Pela fé, o paralítico começou a andar, porque Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou e andou na mesma hora. Pela fé, o Senhor Jesus ressuscitou o jovem que estava morto, entrando na cidade de Naim, e o morto ressuscitou. Pela fé, Jesus orou e chamou Lázaro pelo seu nome, e Lázaro ressuscitou, mesmo tendo sepultado depois de 4 dias. Ele ressuscitou, porque Jesus levantou os olhos para os céus e orou na frente da tumba onde já estava sepultado Lázaro, e o Senhor chamou pelo nome. Aleluia! E quando Jesus acaba de fazer aquela oração dizendo: Pai, graças te dou porque sei que sempre tu me ouves, Jesus demonstrou fé. Eu quero te dizer que é a sua fé que vai trazer este milagre materializado em nome de Jesus para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, a próxima indumentária do soldado que o apóstolo Paulo nos fala está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Efésios, capítulo 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas antes de falarmos da espada, vamos falar do capacete. O soldado tinha que ir para a batalha, mas não poderia deixar de proteger a sua cabeça. Isso mesmo, porque a cabeça é de onde fica a nossa coordenação motora, onde abriga o nosso cérebro. Então Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, que nós temos a mente de Cristo. Então, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, toda a nossa estrutura craniana está protegida. E a função do capacete é proteger toda a estrutura craniana. Por quê? O capacete, além de proteger a nossa caixa craniana, protege o nosso cérebro. Olha só, o cérebro é responsável pelos pensamentos. Agora vamos ver o que está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Agora em Colossenses, a Bíblia vai nos dizer algo tremendo. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem tem o capacete da salvação, o seu cérebro não usa ele não usa o seu cérebro para abrigar pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, porque ele passa a ter a mente de Cristo. Uma das coisas que tem destruído muitas pessoas é maus pensamentos, porque todas as nossas atitudes primeiro passa pelo processo do pensamento. Quando você pensa, abriga e você faz com que o seu HD craniano armazene as suas ideias e as elaborações dos pensamentos, se for bom para você, é claro que você vai armazenar. Mas tem pessoas que, mesmo sendo pensamentos ruins, mesmo sendo pensamentos que vai levar a catástrofes, eles ficam armazenando no seu HD craniano
pensamentos malignos que vão levar à morte. Quem geralmente faz isso são pessoas que não têm Cristo como Salvador. Mas aquele que é de Cristo, ele não pensa nas coisas daqui da terra. Ele não pode ficar com seus pensamentos ligados em maus coisas, em maus comportamentos. Ele tem que ter a mente de Cristo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Então, o nosso cérebro é protegido quando usamos o capacete da salvação. Também, quando usamos o capacete da salvação, não somente o nosso cérebro é protegido, mas também os nossos olhos, porque fazem parte da nossa cabeça. Olha só, os olhos são responsáveis pela nossa visão. Em Mateus, capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus, dando uma exortação acerca do olhar. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 22 até o versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora, veja o versículo 23. Eu li o 24, né? Agora veja o 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quais grandes serão tais trevas? Quando a pessoa vive na cobiça, o corpo da pessoa vira trevas, só fica abrigando trevas, só fica abrigando coisas ruins. Aquele que vive para a cobiça. Agora, aquele que tem o capacete da salvação, tem os seus olhos protegidos pelo Senhor Jesus. Isso mesmo, ele tem os seus olhos protegidos pelo Senhor Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer acerca da obediência à palavra. Olha o que diz Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje o Senhor te ordena? Aleluia! O Senhor exaltará sobre todas as nações da terra. Mas isto é para quem obedece. Quem obedece recebe a exaltação de Deus. Agora, depende da obediência para receber as bênçãos do Senhor. Então, os nossos olhos devem ser protegidos pelo Senhor. Cuidado com a cobiça. Aquele que tem o capacete da salvação, também, além dos olhos, além do cérebro serem protegidos, também os seus ouvidos são protegidos. A Bíblia diz que em Apocalipse, capítulo 2 até o capítulo 3, todos os últimos versículos é dito 7 vezes para o final das cartas das 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É dito 7 vezes no final das 7 cartas. É dito uma vez em cada carta, então dá o total de 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que também a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3 que Eva deu ouvido à voz da serpente. E por ela ter dado ouvido à voz da serpente, ela foi enganada. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. O Senhor Jesus diz em João 8, 44, que o diabo é o pai da mentira. Então, Eva foi enganada, comeu do fruto, porque deu ouvido à voz da serpente. Não contamine os seus ouvidos. Aquele que está com o capacete da salvação não pode deixar os seus ouvidos serem contaminados com a voz da serpente. É você que escolhe que tipo de voz você vai ouvir. Eli, aleluia, tinha perdido já o contato com Deus. Deus não queria mais falar com ele. Então Deus levanta Samuel muito jovem. E Deus chama o Samuel e ele não entende a primeira, a segunda, na terceira. Então, quando Deus o chama pela última vez, ele diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel começa
a ouvir a voz de Deus e ser dirigido por Deus. Samuel é um dos profetas, sacerdote e juiz da nação de Israel, que nunca deixou nenhum rastro de insegurança, nenhum rastro de pecabilidade. Então, todo aquele que dá crédito à voz de Deus, ele não erra, ele sempre vai caminhar em caminhos seguros. Então, quem tem o capacete da salvação tem o cérebro protegido, os seus pensamentos são purificados. Quem tem o capacete da salvação, os seus olhos são protegidos. Aleluia! Ele é livre da cobiça, os ouvidos também não são contaminados. E qual é a outra função que o capacete tem de proteger? A boca. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa boca ela é ungida por Deus para nós, então, falarmos das maravilhas do Senhor, cantarmos louvores a Deus. E o que é que aconteceu no início da humanidade? Eva contamina sua boca comendo do fruto. Mas antes dela contaminar a sua boca comendo do fruto que Deus havia proibido, ela contaminou a sua saliva, a sua língua, o seu paladar, a sua boca, conversando com a serpente. Isso mesmo. Quantos que estão dando conversa para Satanás? Não contamine a sua boca dando conversa para Satanás. Aleluia. Quem tem o capacete da salvação também tem que estar com a boca santificada. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Eva conversou com a serpente. Aleluia! Mas a Bíblia fala também que em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, Deus falava com Samuel e Samuel falava com Deus. Deus falava com Samuel e Samuel falava com Deus. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você, que quem tem o capacete da salvação tem os lábios protegidos pelo Senhor. Aleluia! E qual é a próxima função que o capacete tem sobre nossa cabeça? Proteger o nariz. Eu falei do cérebro, falei dos olhos, falei dos ouvidos, falei da boca, agora vou falar do nariz. O que tem a ver o capacete proteger o nariz? Meu querido, muita coisa. Porque sem o nariz os seres humanos morreriam fácil. Porque Deus colocou algo em nossas vias nasais chamada de glândulas sensoriais responsáveis pelo nosso olfato. As nossas vias nasais receberam glândulas sensoriais responsáveis pelo nosso olfato. Pelo nosso olfato, nós sabemos que tipo de ambiente nós estamos. Se está limpo ou se está infectado. Se está limpo ou se está contaminado. Isso mesmo. Então, você sabe muito bem qual ambiente que você deve estar. Não existe nada mais agradável do que você chegar numa casa e a casa está suja, está com mau cheiro. A sua vontade é de se apressar e voltar para casa logo porque você foi visitar alguém e a casa estava suja e você não compactua onde tem sujeira, porque os seus olfatos são sensíveis. Agora, o Espírito Santo também, ele nos dá sensibilidade para saber que tipo de ambiente que nós estamos frequentando. Aleluia! Glória a Deus! Mas aquele que tem o capacete da salvação, ele sabe muito bem em que ambiente ele está. Aleluia! Por exemplo, se você tem o seu olfato com saúde, suas glândulas sensoriais nas vias nasais funcionam muito bem, quem é que nunca teve a infelicidade de passar perto de um lixo e você falar, não dá para ficar aqui, não dá para ficar aqui, está cheirando muito mal, tem carniça, tem animal podre, morto, está muito ruim isso aqui, não dá para ficar perto. E você logo pega e sai. Por quê? Isso aí é um dispositivo natural que Deus colocou em cada ser humano para não ficar perto de algo contaminado. Para isso que serve os sensores das nossas vias nasais, para não ficarmos perto de algo que vai nos contaminar. Então, o capacete da salvação protege-nos
até de algo que possa vir a nos contaminar. Se revista nesta noite das armaduras de Deus. Use o capacete da salvação, porque usando o capacete da salvação, você estará protegendo o cérebro, você estará protegendo os olhos, estará protegendo os ouvidos, a boca, o nariz. Então, e os ouvidos também. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas para a glória do seu santo nome. Depois de falarmos do capacete da salvação, aqui também está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, vai falar agora da última parte que eu tinha lido, né? Mas faltou falar sobre a espada do Espírito. Um dos armamentos que o soldado usava era a espada. Por quê? Com a espada que ele estava apto, depois de um longo período de treinamento, porque se ele usasse mal a espada, ele poderia morrer pela própria espada. Então, todo soldado tinha o período de exercício, tinha o seu período de manejamento com a espada, um treinamento. Ele não ia cru para a batalha, senão ele morreria com a própria espada dele. Então, a espada aqui representa a palavra de Deus. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 6, versículo 17, diz também: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se vence Satanás sem a palavra de Deus. A Bíblia diz em Evangelho de Mateus, capítulo 4, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o diabo veio, sabendo, no final do jejum, não respeitou o jejum de Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, está escrito. Em todas as tentações que o diabo fez proposta para Jesus, Jesus venceu o diabo na palavra. E também porque o início do texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Só tem uma maneira de vencer Satanás, é estar cheio do Espírito Santo e também cheio da palavra de Deus. Jesus só dizia assim, está escrito, está escrito, está escrito. Ei, gaste tempo com a palavra de Deus, treine, leia, estude, ame a palavra de Deus. E por quê? Porque você vai estar bem adestrado para quando entrar em batalha e em combate, ao invés de você ser ferido, você é que vai ferir o inimigo e ele vai tombar no chão, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando eu vos falo que o soldado pode morrer com a sua própria espada, quem lembra do episódio de Davi e Golias? Golias treinou tanto, era chamado de invencível, mas com qual espada que Davi arrancou a cabeça dele? Foi com a própria espada do Golias. Por quê? O Espírito Santo estava na vida de Davi. Primeiro Davi solta aquela pedra da sua funda e a pedra crava no crânio de Golias e ele cai no chão. Mas o fato de Golias ter caído no chão não significava que o processo estava no fim. Golias tonteou. O Espírito Santo deu uma mão para Davi. O Espírito Santo fez, a parte mais difícil eu vou fazer por você. Vou fazer o gigante cair no chão. Aleluia. Mas completar a obra, eu estou te revestindo aqui, eu estou contigo. Vai lá, pega a espada dele, corta a cabeça dele fora. Alabacandarabasheia. Eu quero te dizer nesta hora, use bem a espada que Deus colocou nas tuas mãos. Estude a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo encher você do seu espírito para que você tenha um bom desenvolvimento na palavra. Leve tempo treinando, leve tempo lendo, leve tempo estudando. Cada tempo gasto lendo a palavra de Deus é bem-vindo. Vai ser de benefício para você e para quem te ouvir. E você vai ganhar por toda a eternidade as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Salmo 105 diz, lâmpada para os meus pés. Salmo 119, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo João diz: Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Só tem uma forma de vencer o diabo, é pela palavra de Deus. E é bom falar que o apóstolo Paulo diz também sobre a Bíblia Sagrada que a palavra de Deus, ela também é uma espada que ela ao mesmo tempo é instrumento de ataque e de defesa. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, ou seja, na ofensiva e na defensiva. A palavra de Deus é a palavra, é a espada que ataca contra Satanás. E para finalizar, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 18 de Efésios. Olha o que ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo chama também a oração de uma arma poderosa que todo soldado de Cristo deve usar. Isso mesmo, aleluia, glória a Deus. A oração aqui funciona como um exercício físico que é um tônico para os músculos. Todo soldado no quartel tem que fazer exercício. Todo soldado, tem que ir para a academia para poder tonificar os músculos de todo o seu corpo, porque quando o combate vier, ele tem que ter força, tem que ter resistência muscular para ele estar firme no combate. A oração funciona como um exercício físico. Geralmente, os soldados, quando estão de serviço nos quartéis, alguns passam 24 horas, outros 48 horas, mas tem o período da academia. Alguns vão para a academia 3 vezes ao dia. Para quê? Para ficarem treinando. Sabe por quê? Porque não sabe que hora que vai ser chamado para o combate, corpo a corpo. Então, o Espírito Santo está falando para mim e para você, devemos estar em oração constante, porque a oração é o exercício que tonifica os nossos músculos espirituais. A oração é que nos dá tonificação nas nossas resistências, nas nossas partes do nosso corpo que precisam de tonificação, que é os nossos músculos. Então, que nós possamos seguir a receita do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero finalizar esta palavra dizendo para você o que está registrado em Salmos, de número 116. Olha que coisa gloriosa. Salmo de número 116, do versículo 1 até o versículo de número 6. Olha o que resultado da oração. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. A oração tem esta função. Você ora e Deus lhe atende. Você clama
e Deus responde. Não importa a situação em que você esteja passando, ore a Deus, clame a Deus, porque uma das armas do soldado que Cristo alistou para o seu exército é a oração. Então, fique com esta palavra. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, que Deus em Cristo te abençoe por estar nos assistindo nesse vídeo. Aceite a Cristo como Salvador enquanto há tempo, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer em breve. Não sabemos quando, mas Jesus voltará. Jesus breve voltará para buscar o seu povo, e que você possa aceitar a Jesus e ter direito a entrar na cidade santa pelas portas. E que Deus abençoe você, servo de Deus, que está nos assistindo até este presente momento. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.